Para a sua oração, você leu um texto que foi escrito. Agora, você vai escrever aquilo que você rezou. Depois de concluir a sua oração, depois que você conversou com Deus, fez esse diálogo profundo com Ele, você se despede dele, por exemplo, com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um sinal da cruz, você conclui a sua oração. Mas você ainda não terminou a sua vida interior e a sua vida espiritual. Ao contrário, agora, já não mais dentro da oração, mas fazendo parte da oração, você vai mentalmente recordar daqueles pontos que foram mais importantes durante a sua oração. É muito importante que, ao mesmo tempo em que você vai rezando, você tenha no seu celular, no seu caderno, alguma coisa que lhe ajude a ir tomando nota dos pontos principais da sua vida de oração. Atenção, eu não estou mais falando daquela oração especificamente, eu estou falando da sua vida de oração. Lembremos sempre, Deus fala no todo da nossa vida. Deus não fala simplesmente no hoje, Ele fala no hoje, tentando nos levar ao todo da nossa relação com Deus. Então, é muito importante que todos os dias, depois de rezar, você anote em breves palavras, atenção, você não vai fazer um tratado teológico nem espiritual, lembre, com poucas palavras, de forma sucinta, do seu jeito, você vai escrever aquilo que foi mais importante nessa oração. Lembre sempre, você não precisa mostrar isso a ninguém. Ninguém vai ler isso. Você não precisa apresentar isso para ninguém. Nesse caderno estão as suas intimidades com Deus. É aquilo que durante todos os anos você foi construindo com Ele. Certo, mas para que isso serve? Serve para uma coisa muito importante. Os cristãos, eles não são simplesmente chamados a fazer as coisas por Deus. Eles são chamados a discernir aquilo que Deus quer fazer com Ele. E como é que nós fazemos isso? Voltando a nossa vida espiritual com Ele. Portanto, quanto mais anotações você tem da sua vida espiritual, mais depois de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, você consegue compreender qual é o movimento que Deus está fazendo na sua alma e para onde Ele está lhe direcionando. Isso, inclusive, impede uma cilada que muitos de nós temos quando nós vamos rezar. Muitos de nós, quando vamos rezar, queremos uma resposta pronta naquele momento para uma dúvida que nós temos. Dificilmente Deus fala assim. Deus fala no conjunto da nossa vida. Se você vai escrevendo todos os dias aquilo que todos os dias Deus vai falando, depois de um tempo maior, aí sim você consegue escutar a voz de Deus sobre a sua vida e não sobre aquele dia. Por isso, a partir de agora, se dedique a ter sempre do seu lado, depois de rezar, um papel ou um caderno e uma caneta, para que de forma sucinta, simples, mas profunda, você vá desaguando tudo aquilo que você e Deus foram conversando. Desse jeito, pouco a pouco, você vai se adaptar a compreender os movimentos de Deus dentro de você. E depois da oração, e isso é muito importante, depois da oração, você vai estar mais atento à voz de Deus que continua falando. Desse jeito, todos os dias, você tem uma vida espiritual.